Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa maratona de lives da Advocacia Consultiva Trabalhista. É uma honra começar esse projeto aqui, que no dia 2 agora de abril vai ter, para quem estava me perguntando até mesmo, a reabertura do carrinho do meu treinamento avançado para Advocacia Consultiva Trabalhista. E para essa maratona aqui de lives, eu convidei meu amigo e também uma das referências que eu tenho quando o assunto é negócios e prospecção dentro da advocacia, que é o Fernando Ricciardi. Só vou esperar ele entrar aqui para a gente fazer a solicitação de chamada e para a gente começar a nossa live. Para quem está chegando agora, para quem ainda não conferiu o meu perfil, acompanha lá. Todos os dias, durante o período de 6 dias, ao meio-dia, nós teremos diversas lives aqui que vão acontecer nesta maratona. Essa live vai ser justamente com temas focados para dentro da advocacia consultiva, em especial aqui de situações e rotinas que vocês podem trazer para dentro da advocacia. Então já é um prazer imenso contar aqui com a participação de cada um de vocês. Deixa eu ver se o Fernando já entrou aqui. Só vamos esperar para ver se o Fernando já entrou. E a gente vai tratar um pouquinho hoje da gestão de caos. Já aproveitando até enquanto o Fernando não está entrando dentro da nossa live. Pelo menos não está aparecendo a solicitação aqui de convite para mim por enquanto. O tema da nossa live de hoje e o objetivo é falar da gestão de caos dentro da advocacia. Será que diante de todo esse cenário que nós tivemos aqui, ou que nós estamos vivendo, em especial desde o decreto 6 de 2020, que nós estamos vivendo aqui o estado de calamidade pública, é possível prospectar dentro da advocacia, em especial dentro da advocacia trabalhista, que tem sido o cenário e o enfoque aqui de todas as questões econômicas que são tomadas por decisões hoje dos empresários, elas residem e acabam por repercutir aqui dentro do direito do trabalho. Todas essas questões refletem pra gente na área trabalhista, mas isso realmente é visto como uma oportunidade de negócio, como uma questão aqui que a gente deve trabalhar e deve atuar. Então esse é o nosso objetivo de hoje. Pessoal que estava falando do áudio, melhorou agora? Só para me dar um retorno aqui. Aproveitando aqui, Carolina é minha aluna do treinamento avançado da advocacia consultiva. Obrigada pelo carinho. Antes de iniciar essa live aqui, eu estava numa aula ao vivo com todos os meus alunos do treinamento avançado da advocacia consultiva, e a gente estava falando sobre as questões de banco de horas, sobre as questões aqui de como a gente precisa trabalhar dentro desse banco de horas e quais são as medidas e os meios necessários para a gente fazer isso, considerando justamente esse período de gestão de caos que nós estamos vivendo, a própria MP aqui 927 de 2020, que trouxe pra gente aí as questões e as permissões em relação à advocacia trabalhista, a possibilidade de banco de horas e como que eu faço para administrar esse banco de horas. Então, para quem é aluno do treinamento, a gente falou hoje especialmente sobre este ponto, especialmente sobre esta questão aqui tratando sobre este banco de horas. Entrou o Fernando aqui na nossa live, na nossa maratona. Eu paro de falar sobre o treinamento, aguardo o convite dele, porque no dia 2 de abril vai ter a reabertura das inscrições, como eu já mencionei para vocês, e também com um bônus especial aqui para quem se inscrever nesta nova turma. Fernanda, seja muito bem-vinda! O Trabalhístico de novo, acenando, fazendo a gestão do caos aqui na advocacia. Fernando, deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui. Agora foi.
Tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. E contigo? Tudo certo. Vou compartilhar um bastidor com a galera aqui. Eu tava lá esperando no Zoom até agora. Aí eu parei para ver direito e falei, não, se não der certo no Instagram, a gente faz pelo Zoom. Então tá bom, então tô aqui. E aí, Ah, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? pessoal, nem me fale. Desculpa, Fernando. Eu mandei aqui, meu computador travou. Eu mandei mensagem também pro pessoal do suporte. Falar, pelo amor de Deus, avisa o Fernando que alguém vai mandar o link do Zoom ali. Eu Coisas que que os errado. bastidores a gente não conta, né? Sim. Fernando, em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite. Eu já tinha até falado de você, enfim, além de ser uma excelência e uma referência, quando o assunto é negócios, é prospecção e principalmente visão de mercado, você que eu tenho justamente como referência, como visão nessa área e aceito aí, agradeço pelo fato de você ter aceitado o nosso o convite aqui para participar dessa maratona e estrear essa maratona de lives aqui, com esse assunto que com certeza tá à voga, né? Tá demais. Rafa, obrigado. Você é referência em tudo que faz. Então, assim, fazer parte de qualquer projeto seu, para mim, é um orgulho muito grande. A gente é amigo há bastante tempo e a gente já tem uma sinergia muito legal aqui. Então, mais uma live, vamos compartilhar com essa galera. Tenho certeza que está todo mundo aflito com esse momento, então vamos trazer um pouco de luz nessa escuridão toda aí. Vamos fazer a galera ganhar dinheiro. Vamos lá. Com certeza, com certeza. Fê, obrigada pelo carinho, é uma honra ter você aqui também, Fernanda, um a beijo. musa do nosso empresarial. É, Falando aqui, Fernando, a gente está vivendo realmente um cenário que nós nunca atravessamos dentro do Estado, a nível de governo e a nível também a gente pode trazer a nível jurídico, porque todas as adoções e tomadas de decisões políticas, elas estão impactando diretamente nossas relações jurídicas, né? Em especial aqui, a minha área que está vivendo cenários de instabilidade, cenários aqui de insegurança jurídica, né? Tanto para o empregador, e essa insegurança acaba repassando para o advogado. Diante desse período que nós estamos vivendo, chamado de caos, é possível a gente conseguir prosperar? É possível a gente conseguir novos mercados dentro da advocacia? Olha, eu já vou começar com um dos principais pontos, assim. É plenamente possível, respondendo, é plenamente possível, e a gente está vendo sendo colocado à prova aquilo, tudo que a gente sempre fala, você também sempre recomenda, a necessidade de termos um escritório dinâmico e que consiga tomar decisões rápidas de adaptação ao mercado. A gente nunca viu escritórios médios e pequenos terem tantas vantagens com relação a escritórios grandes, como a gente está vendo agora. Né? Aquela brincadeira, eu falo quase em todas as lives, é mais fácil você manobrar um jet ski do que o Titanic, e esse é o momento mais claro onde isso está sendo mostrado. Né? De um dia para o outro, normas mudam, os clientes ficam loucos ligando para a gente, e essa foi a era assim, onde quem se manteve enxuto já está tendo um destaque muito grande. Isso é essencial. Um outro ponto também que eu vejo que esse cenário pode gerar, e aí até puxando um pouquinho para a área trabalhista, é no que diz respeito, já falando de negócios, a oportunidade e a oferta de negócios, né? Eu tenho comigo que este é um momento que a gente pode ter uma oferta de negócios, mas ela precisa ser muito bem pensada para que o empresário não tenha a sensação de que a gente está se valendo dele no momento de fragilidade, né? No momento em que ele mais precisa do nosso suporte. Exatamente. A gente está. É um desafio, porque, pelo seguinte, a gente tem uma galera que está começando no mercado e que não se estabilizou ainda e que não tem no seu histórico um viés de resultado muito forte. Então, hoje, o advogado que que tem a habilidade de chegar para o cliente, mostrar por A mais B onde ele consegue obter resultados, esse cara ele não vai ser jogado para fora da organização. Porque o que acontece? No cenário de crise, o empresário ele começa a olhar assim, quais arestas eu posso cortar? Eu posso tirar do marketing, eu posso tirar do contador, será que a gente precisa de contador tendo
um contador interno aqui, será que a gente precisa desse escritório externo? E aí, o que que acontece? O jurídico ele pode ser colocado nesse bolo e sendo jogado fora, né? Então, a maior virtude que um advogado pode ter hoje é a habilidade de mostrar por A mais B onde ele faz a diferença. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal. A gente está vivendo a era da informação, a era dos dados. Recentemente explodiu o assunto jurimetria, embora não seja uma ciência nova, né? Mas ela é, por exemplo, uma ferramenta que nos permite olhar para um cenário do cliente e simplesmente trazer estatísticas diretas sobre aquilo. Ó, quanto custa demitir uma funcionária grávida? Pensa bem nisso, porque você vai estar tomando prejuízo. Então, a hora que você se especializa num segmento de mercado, você consegue criar muito melhor esses gatilhos. Eu fico imaginando a dificuldade de mostrar essa diferença de quem não segmentou em área, pelo menos em área, né? Você concorda comigo? Concordo muito. Eu até ia puxar exatamente esse gancho, ainda bem que você trouxe, a gente tá aqui compactuando das mesmas ideias, mas eu estava até em conversa com alguns colegas que são colegas focados no contencioso trabalhista e que nunca viram no consultivo uma oportunidade de negócio, né? E diante desse cenário, a dificuldade deles é justamente em trazer os gatilhos mentais necessários neste momento de trazer uma oferta de serviços que não seja uma oferta invasiva e que seja uma oferta justa diante daquela necessidade. Porque qual que é o contraponto disso? O cliente do contencioso, ele já te paga o mensal e na visão dele, diante dessa suspensão dos processos, que é uma informação pública e notória, que a gente não tem como não, um processo está andando, eu estou trabalhando, na cabeça do cliente, quem é do contencioso não está trabalhando. Então, aquele valor de honorários eu poderia aproveitar, que não está sendo pago, pelo andamento do processo para a consultoria jurídica, né? Então eu vejo o pessoal do contencioso não sabendo utilizar esses gatilhos que nós já temos aqui como uma forma de prospecção, né? Exatamente. Existem dois, acho que eu brinco que é tipo uma virada de chave com o cliente. Existem dois momentos cruciais que o advogado precisa saber identificar. O primeiro é quando o cliente procura para sanar uma dor latente, né? E isso acontece constantemente no mundo dos negócios. Então, ele, no cenário trabalhista, ele foi notificado pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, ele precisa de alguém para apagar um incêndio. O segundo momento ao qual eu me refiro é quando você entregou algum tipo de resultado satisfatório, a sua autoridade na cabeça desse cliente, ela teve um upgrade, ou seja, ele confia mais em você, ele vai dar mais valor à sua recomendação, ele vai trazer menos objeções àquilo que você direciona, e aí nesse momento onde ele está sensibilizado pela tua autoridade, porque você entregou algum tipo de resultado, você tem que pensar em quais são os serviços que você pode aproveitar essa onda para recomendar para ele. E aí vem o compliance, toda a estrutura consultiva e preventiva para mostrar para ele, olha, você não gostou dessa experiência, desse processo, né? Então, para evitar que isso aconteça centenas de vezes no ano, milhares de vezes no ano, é o momento de você pensar em prevenção. Porque se tem uma coisa que não dá para a gente tentar brincar é com a justiça. Ela é morosa, pelo sim ou pelo não, ela mantém outras decisões do teu negócio de stand-by, e você quer ficar lento no mundo dos negócios contra a sua concorrência nesse cenário que nós estamos vivendo? Eu imagino que não. Então, nesse momento, você tem essa força retórica que você mencionou. Exatamente. Essa força aí, até mesmo, como você já tinha mencionado, a utilização de gatilhos mentais aqui, que eles servem justamente no convencimento, né? E que a gente utiliza como uma forma de mercado. Engana-se aqui quem ainda enxerga a advocacia como um ramo estritamente ou meramente jurídico e não como uma profissão mercadológica, como uma empresa que deve ser gerida em todos os seus níveis aqui de preocupação e até mesmo de prospecção e manutenção
situação. E o momento que nós estamos vivendo é um momento também que eu vejo, não sei se você compartilha dessa mesma ideia, não só de oportunidades de negócio com base naquilo que a gente trabalha, né, que é ser autoridade, ser referência na nossa área, mas com um diferencial dentro do nosso escritório, justamente para nos destacarmos em relação aos nossos pares, né? Ou seja, para o cliente já optar pela nossa contratação, mas também é um momento em que a gente precisa colocar em regra e em jogo aquilo que os advogados dificilmente fazem, que é cuidar do cliente, de tratar com a experiência do cliente neste momento e de ter o gatilho da novidade, né? De ofertar algo novo para ele. Existe, você tem que cuidar, né? É teu jardim, você tem que cuidar. A clientela, ela pensa o seguinte: o cliente, ele tem sempre algum tipo de angústia relacionada à tua contratação. E você tem que recolocar naquela relação o seu valor o tempo todo. Você tem que sempre destacar novamente o teu valor. E trazendo coisas novas é a melhor forma de fazer isso, né? Por exemplo, um ponto que eu ia destacar, que é uma ferramenta para fazer isso, que é justamente a era que a gente vive hoje, que é de uma advocacia especializada e multidisciplinar. Antigamente era uma advocacia generalista. Então, a advocacia multidisciplinar é uma forma muito legal de você fazer essa fidelização do cliente agora, da seguinte maneira: lembre-se, uma empresa, ela não tem necessidade somente no segmento trabalhista, que é aquele que você supre, né? Estou falando para todo mundo aqui, para todos nós. Então, o seu cliente ele pode ter outras necessidades e você tem que ter uma cadeia de parcerias pronta para absorvê-las. Porque aí, quando ele precisa de alguma coisa e os parceiros foram eleitos por você e você intermedia essa relação, a dependência do cliente com você, ela aumenta muito. Porque todo tipo de problemática, todo tipo de desafio e decisão, ele vai procurar você como referência. Olha, é você quem faz? Não. Quem você recomenda? Você me acompanha na reunião com ela? E aí você começa a ser um intermediador também do negócio do teu cliente com soluções jurídicas de outros segmentos. Ganhando dinheiro naquilo, mantendo-se entre o cliente e o parceiro, com uma estrutura contratual muito bem fechada para evitar a perda do cliente para o parceiro, porque é um receio que os advogados têm. Até recomendo o seguinte, vai uma dica legal. Utilizem o MindMeister, quem quiser depois o link do aplicativo pode me pedir no direct, o MindMeister para fazer o fluxograma de atuação em cada tipo de serviço jurídico, seja ele extrajudicial, judicial, consultivo, contencioso. Você faz o desenho e divide por cores das etapas as atribuições que serão suas e as atribuições que serão do parceiro. E ali você consegue desenhar bem, ver quanto tempo será empregado por cada um em regra, ou uma estimativa aproximada, e isso permite dividir bem os honorários entre os dois lados, e também permite deixar claro para o parceiro que, olha, você não está sozinho, você não pode tomar toda e qualquer decisão por esse cliente sem me consultar, pera lá. E aí mantém essa posição de controle da situação, e o cliente, ele está precisando de habeas corpus a divórcio, ele vai te procurar. Exatamente, exatamente. E aí já trazendo novamente aquela ideia do que hoje nós praticamos ou devemos praticar dentro da advocacia com aquilo que era praticado antigamente. Eu nem preciso entrar no mérito aqui que placa de escritório na frente não faz diferença nenhuma, não vai te trazer nada, a não ser o gasto com a iluminação, muitas vezes você vai ter com a placa ali da rua. Mas a gente precisa também diferenciar a indicação de parceria, né? Nós estamos... exatamente o que você falou é exatamente o que eu faço hoje. E vale lembrar que essa parceria, ela não necessariamente ela vai se dar tão somente com pessoas de outras áreas. Eu, por exemplo, tenho parceiros da minha própria área trabalhista, né? Eu sou uma advogada que tem um nicho mais exclusivo dentro da advocacia no que diz respeito, eu não faço contencioso, aquele de você pegar o processo do início e ir até o final. Eu faço contencioso de atuação de tribunais superiores, isso sim, mas não nos meus processos, nos processos que eu sou contratada. Então, eu tenho advogados parceiros aqui que me contratam e eu também contrato esses advogados parceiros
critérios na área trabalhista para estabelecer essa relação de atividades e ações que eu não tenho a intenção de auxiliar, que eu não tenho a intenção de acompanhar. Essa parceria, como você bem destacou, ela tem que ser pautada na divisão de tarefas, que isso vai pautar o percentual, e também a importância de você manter a personalidade sua com o cliente, porque é isso que vai fazer consolidar este processo que você está falando, do cliente sempre procurar o Fernando ou do cliente sempre procurar a Rafaela para qualquer tipo de problema, né? E lembrando que você, Rafaela ou Fernando, vai ter que estar acompanhado desse outro advogado e junto com o cliente, justamente para que seja evitado esse tipo de o meu parceiro ficou com o meu cliente e vice-versa. Isso só acontece, pelo menos na minha visão, se nós mesmos que estamos indicando ou travando esse contrato de parceria, relaxarmos em relação a esse ponto, tratar a parceria como uma mera indicação. Aí eu tenho essa impessoalidade sendo gerada dentro da questão, né? Isso, perfeito. Inclusive, por ser seu amigo, eu sei que você realmente tem esse dinamismo de suprir demandas de outros escritórios e também trazer pessoas para absorver demandas contigo. Aquele dinamismo que a gente falou no começo, né? E que é o que nós fazemos, por isso que a gente está falando disso, mas também daí a importância de pensarmos na frente, ou seja, de criarmos a estrutura contratual e toda essa política com os parceiros antes da demanda surgir, se for possível. Porque daí as regras ficam claras, você sabe as regras antes de entrar em campo, né? Agora, imagina um parceiro falando, não sabia que eu podia ligar para ele domingo à noite para perguntar isso, né? Então tem que ter uma política muito clara. Um documento que resolve isso é o manual do parceiro, que é um documento que estabelece essas regras mais dinâmicas, enfim, e que pode ser renovado no passar do tempo, enfim. Deixa eu destacar aqui um comentário que, olha, esse cara merece um prêmio. Rodrigo Dyer, habeas corpus e divórcio não são a mesma coisa? Ele perguntou. Puxa vida. Vamos lá, continuando. Muito bom. Nesses tempos de home office, eles são as mesmas coisas praticamente, né? Verdade. Aqui em casa a gente estabeleceu políticas de home office, então fica a dica aí para que você não tenha esse problema de tratar habeas corpus como divórcio também, né? Então a gente estabeleceu dessa forma. Mas brincadeiras à parte aqui, eu acho que é um momento também, a gente está falando já de home office, eu acho que a gente tem que puxar para essas questões de início. Essa estrutura, neste momento, ela é uma prova de que ela pouco importa para o próprio cliente, né? Ela ficou muito vulnerável, né? Absolutamente. Eu vou trazer aqui para o pessoal uma impressão muito pura do que é esse cenário, tá? Isso antes da pandemia começar, tá? Então, vocês imaginem agora como tá. No fim do ano passado, espero que minha noiva não esteja vendo. No fim do ano passado, eu fui contratado por um escritório que tem 3 unidades, que é um escritório boutique, ou seja, é um escritório que é caracterizado pelo requinte e exclusividade com os quais trata o cliente, e assim, é um escritório de destaque, está em tudo que é canto na mídia, enfim. Quando eu cheguei diante do sócio-diretor, ele olhou para mim e falou, Fernando, é o seguinte, a gente tem mais expertise, a gente tem muito melhor experiência para o cliente, a gente tem tudo a mais que a nossa concorrência direta. O cliente chega aqui, fala que o nosso serviço está caro e contrata um concorrente que tem 5 anos de formado, mas o que eu sinto é que ele consegue disponibilizar mais tempo e atenção aos clientes. Enquanto aqui é sempre uma atenção meio que delegada a alguém da equipe, lá é o sócio diretamente que faz isso com os clientes. O que você recomenda, Fernando, para que eu consiga poder chegar nesse ponto de estar disponível para as pessoas? E aí esse é um desafio muito grande, porque nós temos o fato de se manter enxuto não significa que você tem que absorver várias atribuições. Acho que é bom você fazer muito bem aquilo que você manja, cuidar dos teus clientes,
Clarice, nenhum problema em ter 5 anos de formado. Estou dizendo que para alguém que tem 30 anos de formado e chega de helicóptero no próprio escritório, é uma questão esquisita o cara perceber que está perdendo clientes para alguém que tem 1/6 do seu tempo de carreira e não tem uma estrutura tão vasta. É justamente para a gente destacar aqui, como a Rafaela pontuou, a desimportância de uma estrutura física. Né? É disso que eu estou falando. Eu não falei disso de forma pejorativa. Estou dizendo a maneira como as pessoas me falam. Tá? E é isso. As pessoas, tanto que no começo da live eu falei que escritórios pequenos e médios estão nadando de braçada. Na área empresarial e trabalhista, eu trabalhista, estou vendo pessoas me falando, Fernando, eu nunca fui tão procurado na vida. Porque está todo mundo desesperado. E eu preciso ter alguém que eu possa ligar a qualquer momento para perguntar, isso que está na TV agora, que não estava até a hora do almoço, tá certo? O que eu tenho que fazer? Né? Exatamente. E uma grande estrutura, o que acontece? Primeiro vem para a própria gestão do pessoal de colocar todo mundo no home office, né? Então, muitas vezes, o escritório de grande porte, ele tem ainda um tratamento presencial muito grande, né? Ou seja, eu preciso dos advogados ali, tem essa cultura ainda da presença de cada um dos advogados, sejam sócios, sejam os empregados ali dentro daquele ambiente de trabalho. Às vezes, os próprios sistemas que eles utilizam para manutenção dos clientes, sejam ele consultivos, sejam ele contenciosos, estão ali dentro da margem aqui dentro do escritório, ou seja, não estão ainda... não são possíveis a gestão via nuvem ou acesso remoto, muitas vezes. E nesse meio tempo, o cliente está precisando de alguém que já trabalha com uma estrutura mais enxuta, né? Dentro desse exemplo que você pontuou muito bem essa comparação e fez essa analogia, isso de fato é uma questão para levar em consideração, né? Ou seja, para a gente trazer, porque isso causa espanto em todo mundo, né? Como que Rafaela, que trabalha só ela dentro do escritório, mas que tem uma série de advogados parceiras, que eu contrato minhas parcerias de acordo com o serviço também das minhas parceiras e com a disponibilidade delas, consegue ter uma gestão e consegue ter uma prosperidade dentro da advocacia consultiva trabalhista que até então não era vista como um objeto de negócio, contra alguém que tem uma estrutura gigante, com 30 advogados empregados e associados, e está lutando ainda para manter a gestão dentro do ambiente, né? Nas questões aqui, até falando desse ponto, eu encontrei em alguns grupos, enfim, que estão bem movimentados da área trabalhista, donos de grandes bancas de escritório simplesmente surtando porque o advogado não está se portando adequado na reunião com o cliente via Zoom, enfim, questões que são básicas e que para a gente numa pequena estrutura é muito fácil gerir porque a gente já está acostumado com isso, né? Seja os mecanismos, seja as ferramentas, seja a forma e até mesmo o cliente que vem nos procurar agora, ele prefere que seja atendido dessa forma pela agilidade e pela gestão que a gente oferece. Absolutamente. E acho que é um momento importante a gente falar disso. Eu fiz uma live com o pessoal da OAB de São Vicente nessa semana, inclusive, Mayara, obrigado pela presença aí, foi muito legal. E nela, no final, eu lembrei de um ponto que, enfim, nessa correria a gente não pode esquecer, que é o seguinte: da mesma maneira que no começo da minha carreira eu fui auxiliado, eu fui mentorado por pessoas mais velhas, certo? E sou extremamente grato pela experiência que me foi transmitida. Esse, gente, é o momento de você, de alguma maneira, colaborar com os advogados mais velhos. Tá? Eles têm uma dificuldade maior, natural, histórica, né, de adaptação aos tempos mais dinâmicos. Então, se você está começando agora e domina... Olha que belíssima ideia que acabou de surgir. Né? Às vezes, uma vez por ano, eu tenho umas dessas. Olha que belíssima ideia. Você tem o dinamismo de ser uma pessoa mais jovem ou conectada, tanto faz, tá? Tem pessoas mais velhas que são mega conectadas, sabe? Muito mais que eu, inclusive. Mas, assim, aproveite esse dinamismo. Às vezes tem alguém que é advogado e tem uma expertise, uma experiência tão vasta, tem uma segurança para a aferição jurídica das coisas e a direção nos casos. Se una,
faça a parte dinâmica, deixa a parte mais pesada, de validação de ideias com essa pessoa, e vocês ganham dinheiro juntos, e existe essa troca. A gente nunca teve tanta necessidade de ter essa visão de crescer junto com os outros. Exatamente, exatamente. Olha, Fernando, você acabou de falar e refletir tudo o que eu sempre pensei dentro dessa ideia de advocacia. Assim como você, eu também tive o meu mentor, eu até brinco que eu sou cria dele em todos os pensamentos e posicionamentos que eu atuo. Inclusive, ontem eu estava fazendo um parecer para um cliente. E eu falei, meu Deus do céu, a minha redação é igual do meu antigo chefe, que é quem me ensinou absolutamente tudo, quem me trouxe para o mundo da advocacia consultiva trabalhista e me apresentou essa possibilidade aqui de trabalhar, né, e de começar a trazer um cliente. Mas, de fato, ele também era, afinal de contas, tem 20 e tantos anos de escritório, da advocacia tradicional. Então, muitas das ferramentas que, quando eu estava dentro do escritório, que eu era associada dele, eu queria implementar como coordenadora do trabalhista, eu não conseguia por uma visão diferente. Mas hoje eu vejo também ele atuando aqui, procurando justamente esse caminho, porque entendeu que é fundamental, que as pessoas estão aqui, como nós estamos aqui na live, justamente falando de meios e de formas e de caminhos para conseguir o lugar ao sol de cada um. E esse é o objetivo da advocacia, essa transformação de que, não, se eu sei, eu não vou compartilhar, porque quanto mais eu compartilho, quanto mais eu ajudo, mais eu cresço e mais aquele que eu ajudei me vê como referência. Então, essa ideia que a gente tem, esse é um momento também para a gente pensar nisso, de, não, eu detenho do meu conhecimento. Ok, você pode deter e compartilhar, porque saiba que por mais que você compartilhe todo o seu conhecimento, a sua expertise jurídica para a solução daquele caso, aquela pessoa, quando tiver uma complexidade, ela vai imediatamente te procurar. Ela vai imediatamente se reportar a quem é referência dentro do assunto. Isso, e colocando em jogo o gatilho mental da reciprocidade, que é querer ajudar quem me ajuda. Natural, exatamente. Exatamente. Vamos pontuar. Olha que legal esses comentários, 2 comentários foram feitos aqui. Olha como tem um contraste interessante, né? O Rodrigo falou o seguinte, aqui um contraponto. Sou de uma cidade pequena, com infinitos escritórios de advocacia. Sou uma cidade pequena, mas tem só escritório de advocacia. Isso é normal, tá? É muito comum. Na grande também. Então, os clientes procuram muito os escritórios que têm uma estrutura mais chamativa e mais bonita. Aí vem lá embaixo. O Igor comentando, concordando com o que eu tinha comentado, que isso é verdade, tínhamos a segunda maior estrutura do nosso estado, fechou, porém o fluxo continua o mesmo. Então, são cenários diferentes, e na verdade o que pode ser a causa, não estou fazendo nenhum tipo de aferição exata, porque eu não estou conhecendo o suficiente de vocês para dizer, mas é provável que as estratégias sejam distintas, né? É provável que a mentalidade do escritório grande que fechou as portas da sua estrutura física, mas a mentalidade continuou de se portar como grande, de se apresentar com autoconfiança, e isso pode fazer uma diferença muito interessante na cabeça do cliente, né? Eu gosto de quem se garante, porque daí vai me garantir também, né? Pode ser esse jogo, tá? Estou dando um chute aqui, mas pode ser bem provável. Bem bacana. Eu tinha visto também um dos comentários, agora não lembro quem fez, porque ficou muito para cima ali. Até agradeço a participação de todos aqui, com comentários muito pertinentes e que estão só enriquecendo aqui o nosso debate, o nosso conteúdo. Teve um comentário também falando justamente de prospecção. Já que a gente está falando de visão de caos, há algumas técnicas, há algumas formas. E como que eu vou prospectar aquele meu cliente final? Quando eu falo de empresários, quando eu falo da seara trabalhista, eu tenho que mapear normalmente quem? O dono da empresa ou quem vai levar essa ideia para o dono da empresa? Qual que é a ideia central aqui? Bom, vamos lá. É importante a gente saber que existem perfis diferentes de empresas. Exato. E existem donos, existem sócios que são muito mais receptivos às ideias dos seus gerentes, dos seus diretores. Então, a gente tem que mapear muito bem e conhecer o perfil da pessoa. Agora, a gente tem o maior acervo de informação da história da humanidade, que é a internet. Então, você consegue ver se as pessoas são abertas a novas ideias ou se elas são mais
centradas e donas de si, no sentido de, eu prefiro tomar as minhas decisões, eu só ouço os outros como uma mera baliza. Então, eu quero deixar, acho que o mais importante para a gente falar de prospecção, tem uma infinidade de coisas, mas o mais importante é escolha pontualmente quem são os clientes que você deseja. Primeira coisa. Quem quiser fazer checklist aí, aproveita agora. Escolha pontualmente os clientes que você deseja. O que eu estou falando? Eu quero a empresa X, a empresa Y, a empresa Z. Tá? Começa por aí. Entra no site dessa empresa, veja as principais fontes de receita dela, veja quais são os potenciais ou os mais escancarados diferenciais competitivos que ela tem no mercado dela, mapeie os concorrentes dela e o que eles estão fazendo que pode incomodá-la, entre no PJE, jogue o CNPJ dessa empresa e pega tudo que você puder de referências do passivo judicial, porque ali é onde o sangramento não foi estancado ainda. Ali está queimando dinheiro. Analise os processos. Pontue quantas ações surgiram nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos e nos últimos 12 meses, para ver se essa demanda aumentou, diminuiu e qual foi, como que correram as causas de pedir nesse contexto. Ou seja, às vezes, horas extras eram um assunto que era atinente a 42% dos processos há 5 anos e hoje somente a 12%. Saiba onde a dor de cabeça aumentou nos últimos períodos, porque esses são os assuntos mais sensíveis, mais fáceis de chamar atenção. Aquilo que mais me preocupa, naturalmente, é aquilo a que eu desejo dar mais atenção e resolver. Isso é instintivo do ser humano. Esse é o primeiro ponto. Trace isso. Defina o que você faria se esse cliente ligasse agora. O que você recomendaria? Quais estratégias estariam na ponta da sua língua? Porque se isso acontecer, você tem que ter isso na ponta da língua. E sabe onde isso acontece? Depois que você mapeou as empresas que você quer, os amigos em comum que tem com essas pessoas, quem são as referências que você pode utilizar para que não chegue diretamente como um desconhecido. E aí, daí a importância de participar de eventos, estruturas de classe, associações. Não seja um móvel do seu escritório. A gente está mostrando para você aqui hoje que nem escritório você precisa ter. Tá? Então, não seja um móvel do seu escritório. Esteja na rua, esteja onde o seu cliente está. Que cliente? Aqueles que você mapeou, ou as pessoas de confiança dele. Quanto mais próximo você puder chegar, humanamente falando, não comercialmente falando, humanamente, a gente prefere contratar quem tem um mínimo grau de amizade com a gente, quem tem um mínimo grau de afeição, quem mostrou que quer ajudar antes de querer vender. Tá? Eu sei que um profissional está em contato comigo, naturalmente ele me deseja como um cliente. Mas se ele cuida de mim, se ele demonstra uma intenção de ajudar, tudo muda. E por que eventos e associações são tão importantes? Porque são pretextos. Eu não estou aqui para te prospectar como cliente, eu estou aqui para assistir a palestra do fulano. É para isso que eu estou aqui. No coffee break eu vou ficar 15 minutos falando com você e tentando te ajudar de alguma forma, sem ser muito invasivo, mas ser dinâmico, humano, natural. Sem que quando a pessoa espirra, cai um cartão de visitas do bolso. Né? Agora, e nesse momento que a gente não pode sair de casa, Fernando? Aproveite. E aí vem um recado central que eu queria dar e eu tinha esquecido. Aproveite esse momento para mapear essas estratégias. Perfeito. Porque sabe o que vai acontecer? Quando a pandemia passar, as pessoas voltarem para as ruas, vai ser uma corrida pelo ouro. Se você tiver o mapa pronto, você chega antes. Simples. Simples. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? A gente está tendo a era de maior polarização do mercado jurídico, onde os contrastes regem o mercado. A gente está vendo, por exemplo, advogados que ficavam pendurados no orçamento da empresa, que não resolviam nada, sendo naturalmente enxutados do negócio e as empresas estão abertas. Se você demonstra o mínimo de coesão, coerência, eficiência, o contraste com aquele advogado ruim que acabou de sair vai te destacar na hora. É o momento, o timing está perfeito para isso. Mapeie, hora que começar a roda girar de novo, sai correndo atrás.
Exatamente. E aqui entra dentro as estratégias para abordagem, de você fazer um networking, de você ter até mesmo um treinamento de conteúdo e caráter informativo. É muito importante que antes que você faça agora, preste informação para você criar aquilo que a gente chama, que você chama muito bem também, de mapa de empatia, de mapa de confiança com esse cliente. Esse é o momento para você estabelecer isso, né? Porque o Fernando fala muito, inclusive nos cursos dele aqui, dizendo que a gente compra por uma sensação de emoções que a gente tem ao longo desse caminho que é gerado, né? Então, você também, desde o início, tem que trabalhar com isso para dentro do seu cliente, né? A gente quebrar essa ideia de que, eu só vou tratar bem o cliente quando ele está sentado na mesa ali na minha frente ou está comigo no vídeo. Não, o atendimento ele começa muito antes, né? A forma como você porta, como você responde a esse cliente, diz muito sobre a sua autoridade, diz muito sobre a sua postura, sobre a sua proatividade em relação e sensibilização com o problema dele. E tudo isso hoje é analisado. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais, o ser humano, as pessoas e até mesmo as empresas, dada essa mudança, esse giro de chave que nós temos, eles procuram aqui atendimentos personalizados, atendimentos pessoalizados. Então, uma situação que eu tive essa semana foi, eu tenho uma advogada que é minha advogada parceira, que trabalha efetivamente comigo no apoio aos meus clientes, quando eu realmente não consigo dar demanda para eles. E ontem, na sexta-feira, eu tive 3 reuniões, uma seguida da outra, e no meio era a reunião com esse cliente. Esse cliente, um dos pilares que ele me contratou e um dos fundamentos, e ele faz questão de ressaltar isso a todo momento, é a questão de pessoalidade, é a questão de disponibilidade. Isso é um diferencial que eu oferto dentro da minha advocacia. Rafaela, se você oferta, eu também tenho que ofertar? Eu não sei. O diferencial é você que vai trabalhar, né? De acordo com o seu cliente, de acordo com o seu objetivo dentro da advocacia. Esse foi o diferencial que funcionou para mim. O que acontece quando você vende esse diferencial? É muito importante que você cumpra ele até o final. Porque eu não pude participar da audiência, eu não pude participar da reunião e o cliente me cobrou. O cliente falou assim, doutora, pelo amor de Deus, isso que a outra advogada estava presente. Eles conhecem, confiam, mas qual que é a ideia? Pessoalidade. Eu entrei na reunião, os ânimos acalmaram. Eu falei, olha, eu entrei em 15 minutos, vou entrar atrasada. Acalmaram. Por quê? Porque você vende isso. E uma vez que você vende, você se compromete com aquilo para fidelizar o seu cliente. Lembrando que a jornada de compra do cliente, dentro daquele funil que a gente sempre trabalha, depois da decisão de compra, a gente entra dentro do processo de fidelização, que é a manutenção do cliente. E é aqui que você vai conseguir prospectar mais e melhores honorários para dentro do seu escritório. Perfeito. Quando você apresenta diferenciais intangíveis como esse, insubstituíveis, né, você faz o cliente comprar pelo motivo certo. Exato. Né? E daí a importância de 2 percepções. Primeiro, como a disponibilidade de um diferencial colocado à venda, ele tem que ser precificado de maneira suficiente para sustentar o seu escritório com lucro. E daí a necessidade de entender como você pode vender para os outros. Né? Como eu disse, esse é um momento de maior polarização, que reunir tanto uma noção de como vai absorver a demanda do cliente, como vai continuar entregando para ele consistentemente, isso é super importante e é raro. É raro. As pessoas esquecem do pós-venda, do follow-up, isso é super importante, super importante. Quem se concentrar nisso, a gente está vivendo uma era seguinte. Percebam o que eu estou falando aqui. A gente tem um escritório grande agora, desesperado, fazendo reunião todo dia, tentando se organizar. Os clientes estão com os cabelos em pé. E o escritório não consegue estar ali. Se ele fosse mais enxuto, tivesse menos pessoas na operação, menos burocracia, mais dinamismo, tivesse essa mentalidade lá atrás, eles não estariam sofrendo isso agora. E quando você não dá atenção para o seu cliente, ele vai olhar para o resto do mercado. Ele vai começar a ponderar a contratação de quem está assistindo essa live aqui, por exemplo. E me pergunto
perguntam bastante quando eu falo, mas nos eventos, qual que é o assunto que eu vou puxar com a pessoa? Aí é que vem um ponto bem legal também. Mais uma anotação para o checklist. O negócio de um cliente, ele é um mundo à parte. Como a Rafaela pontuou, a gente não é só operador do direito. O direito é a regulação do fato social, e o fato social do seu cliente é um mundo peculiar. Por isso que eu falo, advogue para empresas cujas causas, ou seja, o motivo pelo qual ela existe, você sensibiliza com aquilo, você gostaria de ajudá-la a crescer, porque você vai ter o prazer de ajudar essa empresa, e você vai ter prazer em adquirir conhecimento sobre o segmento dela. Porque quando você conhece o mercado do cliente e você começa a enxergar novas perspectivas, você consegue virar um executivo terceirizado do negócio do cliente. Tá ruim o som, gente? Pera aí. Melhorou o som agora ou não? Melhorou. Pronto. Dica. Quando você estiver fazendo live e o som bugar, vai para o menu do celular e volta para o Instagram, que geralmente estabiliza. Tá? Se não melhorar, avisem. Tá? Voltando. 422 lives. Tem Vamos lá. Então, assim, conheça o negócio do seu cliente. Por exemplo, eu quero advogar para uma empresa de táxi aéreo. E eu comecei a perceber que na Europa surgiu uma nova modalidade de interação da aviação executiva com os negócios. Eu já tenho que sacar isso, eu tenho que consumir conteúdo sobre isso e tentar pensar, isso cabe no Brasil? De que forma? Deixa eu fazer uma reunião e chamar a atenção do meu cliente. Porque quando você mostra que a tua cabeça está à frente do cliente, ele meio que ele fica mimado e ele acostuma com esse fato. E essa dependência que você gera nele é também a melhor forma de você torná-lo cliente. Porque o cara, você deu a ideia para ele num evento, por exemplo, de aviação. Estou usando aqui o exemplo que é uma área que eu advogaria facilmente, só ficcionado. Então, o cara ele vai te ligar depois e falar assim, Rafaela, aquela dica que você falou, tem como a gente marcar um café? Eu queria entender melhor. Você atua nesse tipo de segmento? Aí, naturalmente, as pontas se encontram. É assim que surge. Não é, estou aqui, sou o melhor do mundo, me contrate, estou aqui, sou o melhor, estou em promoção. Isso não funciona, não funciona. É tão ridículo quando pedir, é aquela brincadeira, né? Quando pedir em casamento um estranho que você acabou de conhecer na rua. As chances não são muito altas. Exatamente, exatamente. E vale a pena pontuar que todos esses pontos que a gente está falando para prospecção, eles também podem ser utilizados como novidade para você ter novos clientes, novos produtos ofertados para esses clientes que já estão dentro do seu escritório. Quando a gente trabalha, e para quem ainda está se familiarizando com a ideia da advocacia ser realmente uma empresa, a gente tem que fazer alguns custos e a gente tem que trazer algumas tabelas aqui necessárias para a gente ver se, de fato, todas as estratégias que nós estamos adotando para dentro da nossa advocacia, elas estão surtindo o efeito e se a gente merece continuar. Isso quer dizer que, dentro do nosso negócio, a gente vai ter que sempre calcular o custo de aquisição do cliente, que é justamente quanto que eu estou gastando para prospectar esse meu cliente, com base e contrapartida com o custo de tempo de vida do meu cliente dentro do meu escritório. Para vocês terem uma ideia, é algo bem complexo que a gente vai ter que trazer aqui, mas tentando simplificar essa ideia, a gente tem que ter uma conta que feche no seguinte sentido, de que o tempo, o gasto que eu tenho para o cliente permanecer dentro da minha base, ele tem que ser, no mínimo, de 3 a 4 vezes maior do tempo que eu gasto para adquirir um cliente, né? Isso reflete justamente em todas as dicas e técnicas que nós estamos falando aqui, para que o quê? Quando eu tenho alguém na base, eu já tenho confiança, eu já tenho empatia, eu já tenho reciprocidade, eu já tenho similaridade, eu já tenho uma série de passos aqui que estão conectados e estão fechados para que eu prospecte mais e prospecte melhor dentro da minha base de clientes. Por isso, Fernando, é fundamental a gente ter um portfólio de produtos, né? Para que a gente consiga trazer isso na prática e que isso gere resultados positivos, né? Eu gosto muito de fazer uma comparação com um restaurante, né? Para que a visualização fique mais exemplificada.
Ótimo. Ter um portfólio é tão importante para um advogado quanto para um restaurante ter um menu. Tá? Agora, quando você... E aí vem um paradoxo importante da gente lidar. Quando você supre uma única necessidade do mercado, não tem problema nenhum em fazer isso. Tá? Eu falei dos aviões, tem um advogado que eu conheço que só faz compra e venda de aeronave. Tá? Só faz isso. É a única coisa que ele faz na advocacia dele. E faz tão bem que ele é reconhecido por aquilo. O cliente não tem muita dúvida sobre o que ele faz. Agora, quando você entrega para um cliente um rol enorme de soluções, ter um portfólio bem pensado, olha, uma empresa geralmente do segmento têxtil, com alcance regional, ela geralmente precisa disso, 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 disso. Então, eu tenho que ter isso engatilhado. Se ela falar, olha, eu tomei uma ação questionando a minha marca, eu tenho que ter um parceiro já de marca, eu tenho que estar pronto, não é só no segmento que você atua. Né? O rol de serviços que você entrega para o mercado, ele inclui aqueles que você faz, que o seu sócio, parceiro, empregado, associado, todo mundo, para suprir necessidades daquele, porque daí fica uma impressão muito legal, muito sensivelmente interessante para o cliente, que é, você não é especialista nessa área, você é especialista em mim. Isso é sensacional. Ah, Fernando, mas isso não é um diferencial tão grande, juridicamente não faz tanta diferença. Eu discordo, mas tem um ponto. As pessoas preferem os negócios que se identificam com elas. Tem uma advogada que eu atendo em consultoria que ela só atua em prol do público LGBT. LGBT não, LGBT. LGBT tá na minha cabeça que eu ia falar em si. LGBT. E ela fala, esse público ele nem pensa duas vezes. Ele não fala, ó, o fulano cobra mais barato, porque eu identifico com eles. Exato. Né? Então, se identifique com o seu público, criando soluções, menus de soluções, ou seja, portfólios, prontos para aquele mercado. Tem um escritório nos Estados Unidos, no Colorado, chama Drumlaw, é D-R-U-M-M, de Maria, M-M. Drumlaw. Eles são especializados em cervejarias. O slogan deles é diferente é melhor. E você entra, tem tudo, eles falam, nós somos membros orgulhosos da Associação das Cervejarias do Colorado, Associação das Cervejarias do Texas. Eles são mais cervejeiros do que advogados. E isso faz deles os advogados dos cervejeiros. E eles têm lá trabalhista, imobiliário, contratual, marca, tem tudo prontinho, moldado para o cliente. Isso é muito legal. Perfeito, essencial. É a mesma coisa que a gente está vendo hoje em outras linhas, a necessidade que um advogado que atua em mercados digitais, em mercados de startups, precisa ofertar um portfólio personalizado. Não porque é esse tipo de cliente, mas porque o serviço está clamando a necessidade de produtos que não se adaptam aqui a uma empresa ou a uma atividade empresarial tradicional. Né? Então, é você trazer essa especialização dentro exatamente do seu portfólio aqui. O pessoal está perguntando aqui a questão de custo de aquisição de cliente e o custo de manutenção do cliente. Essencialmente aqui, não vou conseguir explicar em 6 minutos aqui essa questão de custos, mas seria basicamente, depois eu coloco nos stories aqui para quem tiver interesse, mas seria basicamente o cálculo que eu tenho e gasto para adquirir um cliente, as horas, os valores, todas as ações que eu faço para adquirir esse cliente, desde produção de conteúdo, o fato que você está sentado em casa traçando as estratégias, isso é hora de custo de aquisição de cliente e hora de custo de tempo de vida, ou seja, o tempo que esse cliente, desde o dia que ele entrou no seu escritório, o valor que ele pagou, quanto que você está prospectando, quantas horas você já trabalhou para esse cliente para você conseguir bater esses dois valores aqui, custo de aquisição e o lifetime value, o custo de tempo de vida desse cliente. Esse valor aqui, esse tempo de permanência e os honorários que você cobra dele tem que ser muito maior do que o custo de aquisição para que ele permaneça dentro da sua base. Excelente. E deixa eu trazer uma coisa que eu não poderia esquecer. Pense o seguinte, pessoal, lifetime value é o valor do cliente para o teu negócio no decorrer do tempo, né?
Então, às vezes, você pode ter uma estratégia. Lembra que eu falei que você pode vender primeiro para apagar um incêndio, ou seja, vender para um medo, para uma dor do cliente, depois vender para ganância, para a estabilidade do negócio, serviços consultivos, preventivos? Você pode criar mecanismos para que o cliente fidelize e ele compre novamente no seu escritório. E, às vezes, você projetando um lifetime value maior, se assim você tiver coerência, né, no seu cálculo e perceber isso, você pode projetar isso e no primeiro serviço você ter um lucro menor, não deixe de ter lucro, mas ter um lucro menor, porque você sabe que esse serviço vai ser a porta para o cliente entrar no teu escritório, você ganhar a confiança dele e ele vai estar pronto para comprar aquele serviço cujo lucro é muito maior e vai te realmente alavancar onde você realmente tem aquele sprint de ganhos na sua advocacia. Por isso o lifetime value é importante, né? Isso é assim, isso é crucial. Todos os negócios têm esteiras de serviços e produtos. O seu escritório tem que ter isso também. Exatamente. E quando a gente está falando hoje de uma advocacia mais enxuta, de uma gestão, até para concluir aqui o que você disse, tem um livro chamado Advogado do Amanhã, né? E que ele fala justamente nessa gestão eficiente de serviços e produtos a serem ofertados para dentro da advocacia, em que você trabalha já com produtos que já estão prontos, ou seja, serviços que já estão prontos, simplesmente para você atrair dentro da base do seu cliente de uma forma muito mais ágil e para você trabalhar tão somente nesse lifetime value, ou seja, no tempo de vida que esse cliente vai permanecer. Ele entra por um custo, ele entra por um serviço baixo, mas ele permanece justamente na possibilidade que você tem de trabalhar com este cliente dentro da escada de produtos. É bem interessante. É evidente que aqui a gente precisa de muito estudo para dentro do escritório, para a gente ter esse serviço, porque esse é um serviço que tem que ser fácil, barato, de rápido acesso e que não pode nos demandar tempo, justamente porque ele não vai ter tanto lucro inicial, mas o lucro dele vai ser justamente baseado para dentro da minha base, para dentro da minha experiência. E barato que a Rafa está falando, gente, é para nós. É barato para nós, né? Para o nosso escritório. Inclusive, tem uma dica assim final, estou ponderando o tempo aqui já, enfim, mas, gente, pega nesse período de paradeira agora, estou dizendo assim, ninguém pode sair à rua, né? Faz uma lista de transmissão com os teus clientes, manda para eles um áudio. Um por um, não é um áudio que aparece laranjinha que você distribui para todo mundo. Isso não é nada personalizado, parece corrente, mas não vão nem abrir. Manda para eles um por um, manda em texto assim: oi, João, tudo bem? Ouve esse áudio, é para você. Aí manda o áudio, ó. Oi, João, é o seguinte, nesse período a gente está reavaliando bastante coisas, em prol dos nossos clientes, tentando atender ao máximo as necessidades deles. Eu queria que você me dissesse, além da minha área de atuação aqui ou dentro dela, tem alguma coisa urgente que você precisa de auxílio? Porque eu tenho uma rede de parceiros, associados, sócios, seja como for o seu negócio, pronta para te atender em vários segmentos. E pode ser que você esteja aí aflito e não sabe para quem perguntar. Infelizmente, não tem como a gente marcar um cafezinho agora, o momento impede, mas eu estou aqui, saiba disso. Vocês vão ver o tanto de contratos que isso vai gerar. Ah, Fernando, mas não tem uma questão ética, isso não é captação ostensiva de cliente? Não, porque o cara já é seu cliente. É obrigação sua cuidar do direito dele, não é captação, se ele já é, né? Perfeito, Fernando, perfeito. Para quem está perguntando, a live vai ficar disponível depois, tá? Dentro de uma plataforma que eu vou passar o link para vocês, justamente para que vocês tenham acesso, possam acompanhar de uma melhor forma aqui. Fernando, muito, muito, muito obrigada. Acho que não tenho nem palavras para agradecer essa live, não só pela nossa amizade e cumplicidade aqui, mas também por todo esse conteúdo. Espero que tenha sido aí proveitoso para todos que acompanharam. Nós ficamos aqui à disposição e muito obrigada por compartilhar essas dicas aqui tão valiosas e preciosas com a gente neste momento que nós estamos enfrentando. Rafaela, eu vou destacar de novo o que eu falei nas minhas últimas lives em parceria com alguém. Um ponto que eu não sei se vocês estão percebendo, mas é bom a gente colocar a luz nisso. As mulheres não vão dominar o mercado, elas já dominaram e elas estão encabeçando, elas estão liderando nesse momento de crise. A iniciativa como
a sua, como de outras pessoas que estão fazendo live, são iniciativas que têm que ser aplaudidas, tá? Eu que agradeço o convite, foi sensacional, eu aprendi muito, da mesma forma foi um prazer compartilhar um pouquinho assim com vocês, eu, sim, vou ficar grato aí e, de certa forma, isso é só mais um capítulo na nossa parceria, a gente está junto sempre. Com certeza, com certeza. Gente, minha amiga. Com obrigado, certeza. pessoal. Muito obrigada, pessoal. Bom sábado para todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.